Já está colocando aqui, demora um pouquinho. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Tiago Fontolan, que proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. André Siqueira, Carlinho Sartori, Carlos Brisa, Edson da Autoescola, Bete Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, professora Marisol, Mino Nicolai, Dr. Maurício, Rogério Codogno, Tiago Fontolan, presente. Convido o vereador Tiago Fontolan para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. A leitura está em 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como tímbalo que retine. Palavra da salvação. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária do 2º ano legislativo da 19ª legislatura, realizada dia 9 de abril de 2026. Passamos ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Edson da Autoescola. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, público aqui presente, imprensa e internautas. A semana passada tive aqui presente e graças ao deputado Barra Munhoz aí, tive aquela emenda, né, que nós recebemos de R$200 mil para a Casa da Criança, e agora volto aqui novamente para agradecer ao nosso deputado federal Maurício Neves. Agradeço ele pela emenda de R$200 mil que destinada à saúde, ao Hospital Municipal de Itapira. E inclusive ontem, né, a professora Marisol aí estava conversando a respeito da nossa Sueli, secretária do Hospital Municipal. Eu estava falando que é uma pessoa que a gente realmente conhece todo o trabalho dela, que ela tem feito no Hospital Municipal. É uma pessoa muito responsável. A gente realmente conhece o histórico dela. Então eu acredito que essa ajuda aí do deputado federal Maurício Neves, tendo essa emenda na mão da doutora Sueli, com a experiência que ela tem e a capacidade dela, eu tenho certeza que ela vai colocar no lugar certo, no trabalho certo, e tenho certeza que vai ter grande resultado para atender a nossa população aí em Itapira. Eu estou aí, escolhi, né, estar ao lado aí do nosso deputado federal Maurício Neves, porque eu acho que esse deputado aí, ao lado do nosso deputado Barra Munhoz, esses dois juntos têm muito o que fazer por Itapira. Tenho certeza que será uma grande força. Inclusive, amanhã, sexta-feira, estaremos também aqui ao lado do deputado Barra Munhoz. A gente tem aí uma visita do deputado federal Maurício Neves. Tenho certeza que vamos ter, né, grandes conversas, vai ser muito produtivo aí para a nossa cidade. Então, para nós é um orgulho, né, receber aqui. E estamos juntos lá. Inclusive, tenho certeza também que o nosso vereador aqui, né, vai estar do lado, né, Brisa? Acho que amanhã estamos juntos lá, né?
Deputado, Maurício Neves, além dele ser, né, o presidente do Partido Progressista, nosso presidente estadual, para nós é muito importante a visita dele aqui na cidade de Itapira. Então, eu agradeço a todos e deixo aqui mais uma vez, né, um abraço ao deputado Barro Munhoz, também deixo um abraço e agradeço ao Maurício Neves mais uma vez por essa emenda e uma boa sessão a todos e boa tarde. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Rogério Codogno. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, público aqui presente. Hoje eu venho aqui também... Vai, Brisa, toda vez que eu subo aqui, eu engasga a água, mas não quero não, Brisa, obrigado. Também quero dar os parabéns para o Brisa e para o Edson, o vereador Edson, pela emenda que trouxeram para o Hospital Municipal. O deputado Maurício Neves também, que eu acho que trazer dinheiro e recursos para a cidade, isso que é o mais importa. Os deputados que vêm buscar os nossos votos, mas também tem que trazer emendas para a nossa cidade, né, Brisa? Edson, parabéns a vocês, ao partido de vocês. Também não posso deixar também de agradecer o nosso deputado Barros Munhoz. Hoje, eu vi um vídeo dele, a gente até conversei com o Edras, conversei com alguns assessores dele, que ele está dando atenção para o Itapira, principalmente para a festa de maio, em busca de solução para garantir novamente os brinquedos da nossa tradicional festa de maio, no espaço do ESO. Também pediram o apoio dos nobres vereadores da casa, para que juntos possamos fortalecer e incentivar, que é tão importante para nossas crianças, né? Ainda mais eu que sou pai, que tem meu filho, que ele não vê a hora de chegar os brinquedos para ele poder brincar. Acho que a maioria aqui é pai também, né, Brisa? Eu acho que sua filha não sei se brinca, mas o meu brinca muito. Faço aqui o pedido ao senhor Toninho Berini, para o nosso prefeito também, que possa oficializar a possibilidade de permitir a realização dentro do ESO, com o apoio do nosso deputado. Tenho certeza que a união e boa vontade vamos garantir mais uma vez a alegria das nossas crianças e a continuidade dessa tradicional festa de maio de 138 anos. Eu acho que é tradição na nossa cidade. Eu acho que nós não podemos deixar nossas crianças sem a tradicional. Vamos unir e fazer força para poder garantir os brinquedos para eles fazer a festa de maio, da tradicional nossa festa de maio. Também quero fazer um convite a vocês, que amanhã na Casa de Repouso Allan Kardec vai ter uma noite festiva para a Voz Comunitária. A Voz Comunitária, ela faz vários serviços comunitários, tipo futebol, jiu-jitsu, dança. Então esse evento é para fortalecer e ajudar eles com recursos, para eles poderem continuar fazendo esse trabalho maravilhoso que eles fazem. E no sábado também, se Deus quiser, eu quero participar da tradicional caminhada da conscientização do autismo, que vai ser às 9 horas, né, Leandro? Que vai começar às 9 horas na Praça Bernardino de Campos. Presidente, essa é a minha fala. Uma boa sessão a todos e obrigado. Com a palavra, o vereador André Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais vereadores, público aqui presente, imprensas, pessoal que acompanha nós pelas redes sociais. Infelizmente eu subo aqui hoje para falar algumas coisas que ainda acontecem na nossa cidade. Política antiga, política suja, que o pessoal ainda não perde a oportunidade, principalmente um deputado da nossa cidade, às vezes é bastante elogiado aqui, mas sempre fazendo o jogo sujo da política. Queria só deixar ciente aqui,
Não é que eu estou defendendo o prefeito, não. Mas o prefeito ele fez o pedido do espaço da escola, do campo, o famoso campo do IESO, onde eu tive a oportunidade de usar muito, por muito tempo, quando jogava bola, ainda jogava bola. No dia 20 de janeiro, o vice-prefeito Mário da Fonseca, em exercício, encaminhou um ofício para a Secretaria Regional solicitando o campo. Inclusive está aqui o ofício. E aí depois a gente recebeu um ofício não favorável. Então quer dizer, não a liberação do local. Está aqui na mão para quem quiser ver, tá? Não contente com isso, o prefeito Anibelino esteve em São Paulo de novo, pessoalmente, agora ele, pessoalmente, e protocolou no dia 23 de 2026. Novamente pedindo a área do campo para estar fazendo a festa. Infelizmente, não recebeu resposta. E aí eu, conversando com ele, eu pedi a oportunidade de estar acompanhando o secretário Ramon para ver qual que era a real situação do que estava acontecendo. Nós fizemos um complexo da saúde, no qual ficou muito bom, muito importante. O CAIS, onde está sendo atendida agora a distribuição dos remédios, onde está sendo feita a hemodiálise e onde foi implantado o SAMU. Infelizmente, o espaço vai ficando pequeno. Aí o Ramon, conversando com o responsável pelo parque, na quinta-feira, se eu não me engano, ou na quarta, o cara pediu 2 dias para dar um retorno para o Ramon, para ver se o espaço que ia ser liberado dava para ser montado o parque novamente, que seria a parte do estacionamento do Complexo da Saúde. Quando foi na terça-feira, o próprio responsável pelo parque mandou uns áudios para o Ramon, falando que não teria mais condição de fazer o parque ali. Até porque ele teria alugado um terreno, não sei se é em Mojimirim, Mogi Guaçu, para estar montando o parque. De imediato, o Ramon, secretário, já acionou um outro festeiro, um outro parque, no qual no mesmo dia, na terça-feira, esteve presente e analisando o local, fez algumas metragens, estaria encaminhando para o próprio engenheiro deles, para ver de que formas que ia ser montado os brinquedos naquele espaço, para estar finalizando. Aí eu dei umas ideias que poderia estar deixando a rua durante o dia aberto, quando fosse às 18 horas fechasse a rua, para até mais da segurança para as crianças estar usando os brinquedos no parque. Então eu quero deixar aqui por esse ano o parque está certo, vai ser montado no estacionamento lá mesmo. E eu acabei vendo aí o vídeo do deputado. Deputado, poderia estar ajudando nós então, já deixar certo para o ano que vem, que o ano que vem não vai dar para estar usando mais o estacionamento, o campo da escola do IESO. Não teria problema nenhum o senhor tá finalizando esse pedido já desde já. Bruno, dá uma parte. Com certeza. Só para deixar a população ciente e feliz, principalmente as crianças. Então o parque vai ter o parque na 15 de maio. Isso que é o mais importante. E o principal, com certeza, a gente vai falar com o deputado, a gente vai falar, e o ano que vem, sim, com certeza, a gente fala se lá no ESO, se precisar, se ele precisar intervir, a gente vai falar com ele, sim. Mas o mais importante é que vai ter o parque. Inclusive, já está tudo certo. Obrigado, vereador. Inclusive, o secretário Ramon vai estar participando às 18 horas numa reunião no IESO, com o pessoal do IESO, tá? Inclusive, eu até dei uma ideia, se o ano que vem não tiver também a escola do IESO, que poderia fazer o Dia das Crianças do dia 12 a 24 no recinto, montar um parque legal no recinto, até para estar atendendo as crianças das escolas, entidades, depois cobraria os ingressos normalmente, mas ficava um local legal também, amplo, para poder atender a população. Entendi. Tem uma parte? Uma parte, vereador. Opa!
O parque que vai ser montado lá, então vai ser um parque de menor proporção, um parque com brinquedos menores. Não é melhor, o cara não é um brinquedo menor, é o brinquedo, ele fez a metragem, encaminhou pro engenheiro para ver os tipos de brinquedo. O tobogã, eu acho que não vem porque usaria um espaço grande. Mas barco Vic, parece que vai trazer aquele minhocão, carrinho de batida. Então seria esses brinquedos. E uma empresa que está 40 anos no mercado também, e desde que apresenta toda a documentação que é necessária pelo Corpo de Bombeiro e só. Então o parque vai ser esse ano, vai ser instalado ali normalmente. Uma boa tarde. Ô, meu amigo. Obrigado pela parte, vereador André. Então, aproveitando já a oportunidade, a gente sempre vê as coisas na prefeitura serem tratadas sempre de última hora. Esse é um grande problema do serviço público. E o senhor já falou que para o ano que vem, então, o espaço lá muito provavelmente não será cedido. Então cabe também, eu acho que ao Executivo Municipal, ao Prefeito Municipal, já formalizar através de ofício esse pedido ao deputado Barros Munhoz, que eu garanto para o senhor que ele vai poder ajudar, tendo um ofício do prefeito já informando de que o ano que vem não é possível, ele já começar a tratativa para que, se obras forem necessárias no local, a gente até possa conseguir isso através de emendas parlamentares. Parabéns, viu, vereador André? Não, com certeza, vereador. As coisas demoram porque depende de retorno de alguns ofícios, que infelizmente é dessa forma que funciona. Mas eu tenho certeza que o secretário está lá agora e provavelmente já vai estar fazendo esse ofício e Deus quiser vai dar tudo certo. Boa tarde, obrigado. Com a palavra o vereador Carlos Brisa. Boa tarde, presidente, vereadoras, vereadores, público presente, funcionários da casa, a Guarda Municipal que se faz presente, obrigado pelo apoio de sempre, internautas, quem nos acompanha pelas redes sociais, imprensa. Hoje eu faço uso dessa tribuna para falar um pouco do partido do PP. Partido do PP, ao qual sou filiado e tenho muito orgulho, se tornou o terceiro maior partido do Brasil nessa última janela de transferência. E é um partido que tem os seus deputados com compromisso com as cidades que eles fazem parceria, que eles apoiam e sempre honrando com os compromissos. Há um tempo atrás eu estava aqui anunciando uma emenda no valor de R$300 mil do deputado federal e pré-candidato ao Senado Guilherme Derrite. E hoje, juntamente com o vereador Edson, através de uma indicação conjunta, nós estamos podendo anunciar aqui também R$200 mil para a saúde. Eu acho que política é feito de parceria, A gente faz unindo forças, que tem um ditado que uma andorinha sozinha não faz verão. E eu acho que é isso, é o resultado de um bom trabalho, um resultado de quem busca por melhorias, e o resultado só pode dar em bons frutos, Então, tá aí anunciado aí mais 200 mil para a saúde. Amanhã nós vamos ter a honra de poder receber o deputado federal e presidente do Partido Progressista no estado de São Paulo e vice-presidente do Partido Nacional, E amanhã ele vai estar em Itapira, juntamente aí com o deputado Barros Munhoz, para estar batendo um papo com a população, ouvindo as demandas. E aí espero, já faço o convite que vocês possam estar convidados para poder acompanhar. Eu queria falar também sobre duas indicações que eu registrei para a pauta de hoje, que uma é sobre pinturas de vagas em frente às escolas lá do bairro do Barão. Tem duas escolas, uma escola estadual, duas escolas municipais, uma escola estadual e uma creche. Todas elas
aqui não está sem pintura, está com a pintura apagada de embarque, desembarque de alunos, idoso e vaga especial. E eu fui procurado por alguns motoristas de peruas e vans que está tendo dificuldade porque não estando demarcado, né? Aí as pessoas estão parando e está atrapalhando no embarque e desembarque dos alunos. Uma segunda indicação é sobre a reforma da quadra poliesportiva lá do bairro Flávio Zac. Também fui procurado por algumas pessoas lá do bairro. E a gente está solicitando a questão da iluminação, a recolocação do bebedor de água. As traves estão precisando de serviço de solda e a pintura. E eu estive em contato com o secretário Moisés, né? Dessas demandas, duas, a própria população ali se prontificou em fazer e ajudar. E a gente espera que tão breve seja feita essa melhoria. E com relação ao parque de diversões da festa 13 de maio, né? Que bom que tudo foi resolvido, né? Eu acho que, igual eu tô falando, que bom que a gente possa unir forças para que isso aconteça. E como o vereador Tiago mencionou, e o André também, né? Fazendo o pedido ao deputado, que formalize um ofício, né? Para que o ano que vem a gente já tenha essa garantia, né? E realmente não fique esse suspense no ar, né? Porque as crianças gostam, nós adultos gostamos, imagina as crianças. Então, a minha fala por hoje é essa. Desejo uma boa tarde e uma boa sessão a todos. Palavra o vereador Dr. Maurício. O Brisa terminou a fala, eu só parabenizo também o Brisa, vereador Edson, pela conquista das emendas aí. Uma para a Casa da Criança, né? Que há 80 anos presta bom serviço, e também para a Secretaria da Saúde. Parabéns então aos vereadores e ao deputado Barros Munhoz pelas emendas. Boa noite. Boa tarde, presidente, companheiros vereadores, funcionários da casa, melhorou, né? Público presente, internautas, imprensa. Existem assuntos que a gente às vezes aborda, não aborda, e começou a ter uma discussão nessa casa. Viu o vereador André falando, viu o vereador Rogério falando, e me chamou a atenção uma situação. Vou falar diretamente como um vereador de oposição. Recorrentemente vem acontecendo nessa Casa Legislativa a culpabilização da total incompetência administrativa. Eu vou voltar a falar novamente. Vem se culpando pela incompetência administrativa, ou tentando se culpar, o deputado Barros Munhoz. Você veio falar aqui, André, aqui que forças ocultas, que essa política suja. Eu vou ser sincero para você, esse complexo já está acontecendo ali há quase 3 anos. A sede do SAMU está lá, inaugurada há mais de 2. De quem é a incompetência? Do gestor ou dos gestores que comandam a cidade, que sabe o que vai acontecer. Uma festa de 139 anos na nossa cidade, a mais importante evento festivo da nossa cidade, que vai acontecer ali. Ou do deputado Barros Munhoz, que está tentando ajudar. Se nós temos uma pessoa da envergadura do Munhoz para poder ajudar e tem influência e forte dentro do Estado, no mínimo, já tinha que ter sido oficiado pelo prefeito para poder ter ajuda. Lá atrás, quando foi se falar do bombeiro, é o Munhoz que está atrapalhando. Quando foi falar da FATEC, é o Munhoz que está atrapalhando. Das estradas rurais, a catástrofe que está é o problema da Brita, que foi, teoricamente, não foi o deputado que está comandando. Eu começo a observar, muita incompetência administrativa que vocês tentam pôr nas costas do Munhoz. Vocês precisariam assumir as responsabilidades que estão na prefeitura e esquecer um pouco dele. Vocês deveriam tê-lo como um grande deputado, como um parceiro, como um cara que podia trazer emendas. Ele deveria ser oficiado, ele deveria ser usado pelas administrações para se conseguir verba para a população. Há muito tempo a gente precisa deixar essas coisas de lado, essa política de lado. Eu não vi aqui nessa casa
nenhum vereador fazendo ofício para mandar para o Munhoz solicitando ajuda. Agora, eu canso de ver os vereadores subindo para fazer acusações de uma pessoa que só quer trazer benefícios e ajuda para a nossa cidade. Para encobrir incompetência? Olha, eu sou um vereador que há muito tempo vem tentando fazer paz nessa casa. E é fato. Acho que nós temos que trabalhar todos e remar para o mesmo lado. Mas também não dá para ficar aceitando agressão quieto. Então, eu acho que falta administração, eu acho que falta boa vontade. E se culpar uma pessoa que está querendo ajudar, não dá. Não dá. Terminar a parte? É claro, né? O senhor concorda comigo que até o ano passado o parque tinha condição de ser instalado lá? E aí esse ano já é o último ano, até porque nós provamos aqui para fazer o estacionamento lá, né? Provamos uma verba que vai ser destinada para ser feito o estacionamento. Aí sim, a partir do ano que vem, vai precisar da escola, ia estar lá, o Ramon às 18 horas vai estar numa reunião, já vai oficializar ele e boa. Mas concorda que é uma jogadinha, né, bem? Obrigado, viu, Maurício? Vereador, você fala de uma maneira e eu vou te responder de outra. Sabe como eu respondo para você? Que se está se falando dessa festa de maio há pelo menos um ano. Quando foi se instalar a base do SAMU lá, já sabia-se que ia dar problema. Tá certo que a Secretaria de Cultura transitou por vários secretários. Mas não dá de jeito nenhum para falar que não era sabido. Eu acho que uma administração tem que ter no mínimo coerência de trabalho. E está longe disso. Está longe. Sabe? O senso administrativo está passando horrores dali. A gente está tentando ajudar, a gente está tentando ter parceria, mas não dá para jogar a responsabilidade para o Munhoz de uma incapacidade administrativa que está acontecendo na nossa cidade. Totalmente, totalmente. É muito mais fácil a gente jogar nas costas de outra pessoa do que assumir as responsabilidades que tem que ser feitas. Falo mais. Falo que se a gente pudesse unir forças, André, muita coisa poderia melhorar em nossa cidade. Eu participei por vários momentos com o Munhoz e muito dinheiro, muita emenda veio. Não só dele, como de outros deputados amigos dele. Mas eu só toquei nesse assunto porque essa casa começou a falar e eu acho que é uma incoerência querer jogar a culpabilidade administrativa em quem não está administrando, quem está tentando ajudar. Bom, eu tenho outros assuntos para falar, mas meu tempo é curto aqui. Só queria falar para as comissões de empreendimentos imobiliários, Beth e Leandro, que eu estive no Barreirinho, terra do Brisa, lá no Barão Ataliba Nogueira. Temos um problema muito sério em relação à parte administrativa. Tem um ofício saindo para a CETESB, porque foi feita a comunicação que o SAI ligou todo o esgoto lá do Barreirinho para jogar no rio a céu aberto. Sem contar a parte que está acontecendo em relação ao reúdo que nós temos na nossa cidade, que deve ser ajudado e a comissão está aí justamente para isso. Em relação também a um projeto de lei que está entrando nessa casa, que fala sobre os condutores de ambulância. Já existe a Lei 12.250 de 25, que cria, no âmbito aí, os condutores de ambulância como uma base consolidada, um profissional ligado à saúde. Estou fazendo um projeto de lei, tentando fazer a regularização dos condutores de ambulância em nossa cidade. Vai trazer segurança jurídica, vai trazer reconhecimento, vai trazer possibilidades para que eles possam ter acúmulos de cargo. É um projeto que deve ser avaliado pelas comissões, deve ser entendido, mas é um projeto de bom tom. É isso por hoje, senhor presidente. Obrigado. Eu convido a vereadora professora Marisol que assuma, por favor, aqui a cadeira.
Boa tarde, vereadores, vereadoras, internautas, imprensa pública aqui presente. Saudar também os integrantes da Guarda Municipal, os funcionários da casa. Primeiramente, hoje eu gostaria de enviar um abraço aqui a todos os iguaçuanos, né, que hoje é aniversário de Mogi Guaçu, né, 149 anos de história da cidade de Mogi Guaçu, comemorado dia 9 de abril. Mandar um abraço a toda a população, ao prefeito Rodrigo Falsetti, ao presidente da Câmara, o Guilherme da Farmácia, e a todos os vereadores que compõem a idealidade daquela cidade. E a todos aqueles que também ajudaram a fundar, a crescer, e que hoje está a tão bonita cidade vizinha de Mogi Guaçu. Parabéns a todos. Também eu recebi, acho que o Rogério também, do administrador do Bairral e da Santa Carlota, novamente reiterando o pedido para a melhoria da estrada rural, que eles estão difícil o acesso lá para Santa Carlota. Eu imediatamente falei com o Zé Maria, ele falou que se não chover, dá andamento no serviço amanhã. Ele me ligou. Uma parte, vereador, presidente. Pois não. Eu falei com o Zé Maria ontem, ele Sim. falou que a máquina estaria hoje lá já. Acho que mas se ele falou que, né, se tivesse algum problema de chuva, não ia conseguir fazer mais. Tá. Eles estão pedindo a parte da estrada, porque a ponte depende de algumas outras coisas, da madeira e tal, né, que está para ser ainda... Na verdade, todas as estradas, tirada, né, presidente? Né? Mas ele falou que a dificuldade lá é com a questão do acesso dos funcionários, né, dos pacientes. Ele falou que se uma emergência, é muito difícil até chegar a tempo na cidade com um paciente lá da Fazenda Santa Carlota. Mas o Zé Maria falou que amanhã, e com certeza, se o tempo estiver com sol, vai fazer as melhorias na estrada. Até quem me mandou foi o seu Nivaldo e o Maurício lá da Santa Carlota. Também eu estive em Eleutério novamente, pedindo, né, novamente a roçagem, a limpeza do bairro, das praças, toda Eleutério, né, precisando de uma limpeza boa lá de roçagem e limpeza. Também o SAI, novamente, cobrando, porque bem em frente o posto de saúde, o bueiro está com a tampa quebrada, o bueiro do esgoto, bem no meio assim da rua. E tem uma cadeira velha no local, sinalizando lá, né? Daí, ontem eu estive lá, daí foi colocado um cone também. Mas, além do mau cheiro exalado, também é um risco de uma criança, uma pessoa, até mesmo uma moto, né, passar ali acontecendo algum acidente. Também nessa mesma situação, tem uma rua também lá no Barão que necessita, que foi mexido lá já há alguns tempos, e o SAI não voltou para terminar o serviço, o esgoto está aberto, e não voltou lá para terminar o serviço. Então, eu estou reiterando as minhas reivindicações. Hoje uma pessoa ligou, a Carlinho não veio ainda, e o mau cheiro está por toda a nossa casa aqui. Então, um pedido ao SAI, ao Vitório, que promova essas melhorias, e que a questão de saúde pública, né, o esgoto a céu aberto, assim, essa coisa, essa fedentina, né, não é possível suportar, né? E também, como foi mencionado, sobre o parque lá da Festa de Maio, né? Eu acho que chegou-se no entendimento, eu acho que a disponibilidade também do deputado em ajudar a montar o parque no campo do IESO, mas eu acho que é uma boa, uma iniciativa louvável, que é uma festa, né, que 139 anos, eu fui festeiro lá por mais de 30 anos, participei da corte quando criança, né? A corte é a procissão que sai no dia 12, né? Então, uma coisa bem antiga, né? Isso há muitos anos. Teve vários amigos, a minha filha Preta que participou, lembro da vinda do Henricão, participamos com longa data com o padre José Roque de Paiva, né? Os festeiros, a corte, a parte religiosa, que é muito bonita, por sinal, a novena. Lembrar também que os doadores daquele espaço, né? Onde os escravos que eram maltratados por seus proprietários se escondiam. Então, Giovanni Batista Trani e Helena de Moraes Trani resolveram doar o terreno onde esses escravos se escondiam, e ali foi erguida a primeira capela pelos escravos. E Dona Helena de Moraes Trani
é filha do fundador, de um dos fundadores da cidade, João de Moraes, né? Só que essa rua da Câmara. Então, João de Moraes é o pai de Dona Helena, que doa as terras para a construção da igreja de São Benedito, ainda quando era um local onde os escravos se reuniam, né? Então, eu acho que chegou num bom termo. O parque vai vir, a alegria das crianças faz parte da tradição da cidade. Até eu lembro ainda quando tinha aquele mexicano que era com corrente, os balanços com corrente que virava ali, e o trem passava bem próximo ali ainda naquele tempo, né? Então é uma história, né? Então essa festa é a tradição de nossa cidade. Eu acho que não só nós, mas como todos itapirenses tem que lutar para manter a tradição. Eu acho que nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, né, nós, aqueles que têm filhos, netos, todos passaram por essa festa. É uma festa que ela é conhecida no estado de São Paulo inteiro. A festa de maio, a festa de São Benedito. Antigamente era a festa do 13 de maio. Então a gente lembra de todas aquelas pessoas das congadas, né, naquele tempo que era frio, a cidade era muito fria. A igreja permanecia aberta, uma fogueira acesa lá na frente, e o pessoal da congada dormiam na igreja e muitos se aqueciam ali ao entorno da fogueira. Tinha ali a barraca do seu Luiz Rosa, tinha a barraca do Lopes, tinha a barraca da família Sescon, que até eles serviam uma bebida assim da cor de groselha. Essa bebida era chamada de passarela. Então era uma bebida que a gente nunca mais viu, né? Mas era alguma das barracas. Claro, tinha muitas outras barracas, né? Mas essa assim que eu lembrei nesse momento de falar. Mas é uma festa histórica, nós temos que preservar a história dessa festa. Eu acho que faz parte da vida da nossa cidade. Não podemos deixar isso apagar. Eu acho que aquelas pessoas que trabalharam, que fizeram bem, que doaram né, recursos para a manutenção da igreja, para tudo aquilo que aconteceu ao longo desses 139 anos. Então não podemos esquecer da memória de Giovanni Batista Trani e Helena de Moraes Trani, que são os doadores daquela área. Então, está aqui a minha fala. Eu acho que chegando a um bom senso, e a gente está aqui para contemplar aquilo que for melhor para a nossa cidade. E o parque vai ser instalado, e como o vereador André disse aqui, e também, se não fosse naquele espaço, ele seria então através do pedido do Barros Munhoz para a Secretaria do Estado da Educação, seria então no campo da escola IESO. Muito obrigado a todos e uma boa sessão. Não havendo mais nenhum vereador ou vereadora inscrita para falar no pequeno expediente, passamos de imediato ao expediente. Requerimento de licença de número 53 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro a vossa excelência, ouvido o coleno plenário, para que se digne-me conceder licença para tratar de assuntos particulares no dia 9 do corrente mês. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 8 de abril de 2026, autoria Fábio Galvão. Está em votação o requerimento de licença. Aprovado. Passamos então aos ofícios. Ofício número 18 de 2026. Senhor presidente, venho por meio da documentação anexa informar acerca do recebimento das emendas individuais de bancada, de comissão e especiais durante o exercício de 2023, 24 e 25, conforme o artigo 166-A da Constituição Federal. O valor total, não tem a discriminação aqui de quem são os deputados que enviaram, né? Mas o valor total das emendas e transferências até 2025 é de R$16.199.259,54. Ciente e à disposição. Não havendo mais ofício, passamos ao projeto de lei complementar. Tem mais um? Do 19, né? Desculpa. 19 de 2026.
Venho, por meio deste e da documentação em anexo, informar acerca do recebimento das emendas em 2025 como transferências especiais. Emenda especial do deputado Rafa Zimbaldi, no valor de R$250 mil. Ciente e à disposição. Então, agora, não havendo mais ofício, passamos aos projetos de lei. De número 10 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, dispõe sobre o exercício da atividade de condutor de ambulância no âmbito do município de Itapira e da outras providências. A regulamentação da atividade de condutor de ambulância no município de Itapira atende a uma demanda urgente por maior segurança e eficiência no atendimento pré-hospitalar, alinhando-se à Lei Federal 15.250 de 2025, que reconhece esses profissionais como trabalhadores da área da saúde e estabelece requisitos nacionais mínimos. Propostas semelhantes já aprovadas em outros municípios demonstram que a definição clara de atribuições como a condução segura, apoio no suporte básico de vida, manutenção veicular e capacitação contínua reduz os riscos em emergência, protege pacientes e otimiza o uso de recursos públicos. Além disso, a iniciativa reforça as competências municipais previstas no artigo 30 da Constituição Federal, promovendo a padronização local, que valoriza a expertise dos condutores e eleva a qualidade do serviço de urgência e emergência em nossa cidade. Autoria, Dr. Maurício. As comissões competentes. Passamos, então, aos projetos de lei. Projeto de lei de número 19 de 2026. Autoriza o parcelamento de débitos do município de Itapira com o Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões de Itapira, o FMAP, e da outras providências. Senhor presidente, submeto a essa Câmara Municipal a apreciação e a deliberação desta colenda na Casa Legislativa, o anexo projeto de lei, que tem por objetivo obter a indispensável autorização legislativa para que o Poder Executivo Municipal possa celebrar acordo de parcelamento de débitos referente às contribuições previdenciárias patronais devidas ao nosso regime próprio de previdência, administrado pelo Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira. Esse instrumento normativo representa uma medida de gestão fiscal responsável e estratégica, fundamental para a regularização de obrigações correntes e para a preservação da saúde financeira e atuarial do Fundo de Previdência dos nossos servidores. A proposição busca equacionar de forma transparente e juridicamente segura as contribuições relativas ao período compreendido entre março de 2026 e agosto de 2026, garantindo a continuidade da adimplência do município perante o sistema previdenciário e, consequentemente, a manutenção de sua capacidade de investimento e de captação de recursos essenciais para o desenvolvimento de políticas públicas. O objetivo e da abrangência dos débitos. O presente projeto de lei visa especificamente autorizar o parcelamento das contribuições de responsabilidade patronal, que por força de circunstâncias conjunturais adversas, não puderem ser tempestivamente repassadas ao Fundo de Aposentadoria e Pensão de Itapira, nas competências de março a agosto do corrente ano de 26. A regularização desses valores é uma das prioridades absolutas da gestão municipal, não apenas pelo seu caráter de obrigação legal, mas sobretudo pelo compromisso com a sustentabilidade de longo prazo do regime que garante a aposentadoria e a pensão dos servidores públicos municipais. As dificuldades financeiras que motivam esta proposição decorrem de um cenário econômico desafiador, marcado por flutuações e arrecadações de receitas e por um aumento não previsto de despesas obrigatórias, que pressionaram o fluxo de caixa do Tesouro Municipal. Diante dessa realidade, o parcelamento emerge como instrumento mais adequado para honrar os compromissos previdenciários sem comprometer a prestação de serviços essenciais à população, como saúde, educação e infraestrutura urbana. A medida, portanto, concilia a responsabilidade fiscal com a continuidade administrativa, da conformidade com a legislação federal e das necessidades de autorização legislativa. A renegociação de dívidas previdenciárias dos entes federativos é matéria estritamente disciplinada pela legislação federal, em especial pela Lei 9.717, de 27 de novembro de 98, e por um conjunto de portarias e normas expedidas pela Secretaria de Previdência do Ministério das Fazendas.
A celebração de acordos de parcelamento, conforme determinam os princípios da legalidade, da transparência e da harmonia entre os poderes, exige a prévia autorização do Poder Legislativo Municipal, consolidada em lei específica. O artigo 2º do projeto estabelece que a formalização dos acordos seguirá rigorosamente as diretrizes federais, garantindo a plena conformidade do município com as exigências de manutenção de sua regularidade previdenciária. Um dos pilares dessa conformidade é a vinculação de receitas, como o Fundo de Participação dos Municípios, para garantir o pagamento das parcelas. Essa medida prevista no inciso 2º do artigo 1º confere segurança jurídica e financeira ao Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensão, assegurando que o fluxo de pagamentos não seja afetado por eventuais oscilações das finanças municipais, sendo inclusive uma condição para a homologação do parcelamento pelo órgão federal competente, das condições financeiras e da proteção do patrimônio do regime previdenciário. O artigo 3º, detalhado em seus parágrafos, estabelece as condições financeiras para a atualização e o pagamento dos débitos, as quais foram desenhadas para proteger integralmente o patrimônio do Fundo Previdenciário. A proposta determina que os valores originais sejam corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, acrescidos de juros de 6% ao ano. Essa fórmula de cálculo não apenas recompõe o poder de compra da moeda, mas também assegura uma rentabilidade real para o fundo, alinhada ou até superior à sua meta atuarial de longo prazo. A atualização das parcelas, tanto das vincendas quanto das eventualmente vencidas, seguirá a mesma metodologia, IPCA mais 6% ao ano, transformando o débito parcelado em um ativo financeiro seguro e rentável para o fundo. Além disso, a inclusão de uma multa de 1% em caso de atraso, conforme o inciso 2º do artigo 3º, funciona como um mecanismo adicional de proteção e incentivo à pontualidade, reforçando a seriedade do compromisso assumido pelo município. Deste modo, o parcelamento não representa um prejuízo, mas uma reorganização financeira que beneficia ambas as partes, garantindo a solvência do sistema previdenciário. Da manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. A razão central e mais urgente para a aprovação desse projeto de lei é a necessidade imperativa de obter e manter o Certificado de Regularidade Previdenciária. Esse documento emitido pelo Ministério da Fazenda atesta que o município cumpre todas as suas obrigações legais perante seu regime próprio de previdência social, gerido pelo Fundo Municipal, e é condição indispensável para a plena capacidade administrativa e financeira do ente federativo. A perda ou a suspensão do CRP acarreta consequências extremamente graves que paralisam a administração municipal. Entre as sanções, destacam-se o impedimento para receber transferências voluntárias, o município fica impossibilitado de receber recursos de convênios com a União e o Estado, inviabilizando a execução de obras e os projetos essenciais para a comunidade. A proibição de contratar operações de crédito. A municipalidade não poderia obter empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, o que limitaria drasticamente sua capacidade de realizar investimentos de grande porte. E o bloqueio da compensação previdenciária, o COMPREV. O fundo ficaria impedido de receber os valores devidos pelo regime geral de previdência social a título de compensação, gerando um desequilíbrio financeiro significativo para o fundo. Portanto, a aprovação desse projeto não é uma mera conveniência administrativa, mas uma medida estratégica essencial para salvaguardar a governabilidade, a capacidade de investimento e a continuidade dos serviços públicos em nosso município. A formalização do parcelamento é o caminho legal e necessário para garantir a renovação do CRP e evitar um colapso na gestão municipal. Da conclusão, diante do exposto e com convicção de que esta medida é a mais prudente e responsável para o atual momento, o Poder Executivo reafirma o seu compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e, acima de tudo, com a sustentabilidade do futuro previdenciário dos seus servidores. Contando com a sensibilidade e o elevado senso de responsabilidade pública que caracterizam os membros dessa augusta Casa Legislativa, solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência, para que possamos, o mais breve possível, regularizar a situação previdenciária do município e assegurar a continuidade do progresso e o bem-estar de nossa comunidade. Prefeitura Municipal de Itapira, em 8 de abril de 2026, assina o prefeito Antônio Hélio Nicolai. As comissões competentes.
Projeto de lei de número 20, 2026. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 538.537. Senhor presidente, pelo presente, encaminhamos a essa Câmara Municipal a apreciação dos nobres vereadores, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de um crédito especial no valor de R$ 538.537. Os recursos referem-se ao cumprimento de emendas parlamentares destinadas às seguintes finalidades: R$ 38.537, emenda da deputada Sâmia Bonfim, aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal. R$ 300.000, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aquisição de um veículo e 2 motos para a Guarda Municipal. Nós deixamos lá, mas não sei se é pedido seu, esse do Luiz Felipe? Nós fomos lá visitar ele. O do Orleans e Bragança é pedido seu? Nossa. E R$ 200.000 da deputada federal Sâmia Bonfim para aquisição de um veículo para a implantação do CRAS itinerante. Diante da relevância das aquisições para a saúde e segurança de Itapira, solicitamos a tramitação nos termos do artigo 47 da LOM. Renovamos a oportunidade dos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Itapira, 9 de abril de 2026, assina Antônio Hélio Nicolai. As comissões competentes. Requer a retirada do projeto de lei número 10, 2026, para melhores estudos. 10, 2026? Ah, tá. Que número que é? Tá. Então, o projeto de número 10, 2026, retirado pelo autor. Caiu a transmissão, então a gente vai suspender os trabalhos por 5, 10 minutos. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras. André Siqueira, Carlinho Sartori, Carlos Brisa, Edson da Autoescola, Beth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Mino Nicolai, professora Marisol, Dr. Maurício, Rogério Codogno, Tiago Fontolan. Presente. Antes, então, de passarmos as matérias, a informação é que teve um problema aqui no sistema de transmissão, né, da internet, caiu a transmissão e por isso que a gente interrompeu a sessão. Então, mas agora já o serviço já está conectado novamente, podemos dar continuidade aos trabalhos legislativos. Projeto de lei, então, de número 10, 2026, retirado pelo autor, vereador Luan Rostirola. Não havendo mais projeto de lei, passamos então aos pareceres. Parecer de comissão de número 44 de 2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras, as comissões que a ele subscrevem, estadas que foram exarar parecer ao projeto de lei complementar 8 de 2026, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar 4.877 de 2012, de 4 de abril de 2012, acordaram por requerer a prorrogação do prazo por 15 dias, conforme previsão regimental. É esse o parecer, sala das comissões, vereador Pedro Lopes, 8 de abril de 2026, assinam todas as comissões. Sim. Como requer. Como requer. Parecer de comissão de número 45, 2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as comissões que a esse subscrevem, estadas que foram exarar parecer ao projeto de lei ordinária de número 13 de 2026, de autoria do vereador André Luiz Siqueira, que denomina a via pública do bairro Conjunto Habitacional Dr. José Sec, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal ou jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito presidencial critério do colendo plenário, é esse o parecer, sala das comissões, vereador Pedro Lopes, 8 de abril de 2026. Questão de ordem, senhor presidente. Tendo em vista o parecer favorável das comissões, eu requero que o projeto então vá à ordem do dia para ser discutido e votado. É regimental o pedido do vereador, está em votação.
Aprovado por unanimidade o projeto da ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Parecer de comissão número 46 de 2026. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, as comissões que a eles subscrevem estão das que foram exarar parecer ao projeto de lei 17 de 2026, de autoria da vereadora professora Marisol, que instituiu o programa de terapia assistida por animais em hospitais, Santa Casas e unidades de saúde no município e da outras providências. Acordaram por requerer a prorrogação do prazo por 15 dias, conforme a previsão regimental. É este o parecer. Sala das Comissões, vereador Pedro Lopes, 8 de abril de 2026, assinam todas as comissões. Não havendo mais pareceres, passamos às moções de pesar. Moção de pesar de número 147. Pelo falecimento do senhor José Benedito Vieira, autoria Carlos Brisa. 148. Pelo falecimento da senhora Lourdes dos Santos Garcia Rocha, autoria Carlos Brisa. 150. Pelo falecimento do senhor Ademir Aparecido Ferreira Araújo, autoria Carlos Brisa. Desculpa, né? 150. Pelo falecimento do senhor Dorival Dente, autoria André Siqueira. 151. Pelo falecimento do senhor Benedito Luiz Francisco, autoria André Siqueira. 152. Pelo falecimento do senhor José Laer Pompeu, autoria professora Marisol. 153. Pelo falecimento da senhora Divina Cristina Teodoro, autoria Carlos Brisa. 154. Pelo falecimento do senhor Alexandre Francisco de Toledo, autoria Carlos Brisa. 155. Pelo falecimento da senhora Maria da Penha Camilo da Silva, autoria Carlos Brisa. 156. Pelo falecimento do senhor Pedro Rodrigues dos Santos, autoria Carlos Brisa. 157. Pelo falecimento do senhor Thomas. Mr. Thomas C. Autoria Carlinhos Sartori. 158. Eu vou falar o termo aqui. 158. Pelo falecimento da senhora Djanira Salles Rocha Laurete, autoria Carlinhos Sartori. Antes então de fazermos um minuto de silêncio, o Mr. Thomas C., ele é filho do Mr. C., o fundador dos Fios Amparo, né? Então eu lembro quando eles vieram para trazer essa empresa para a cidade, o seu Mr. C. tinha acho que uns 10 ou 12 filhos, e o Mr. Thomas aqui é um dos filhos dele, que faleceu a semana passada. Então façamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos falecidos. Passamos então para as moções de congratulação, de número 204 de 2026. Moção de congratulação com a senhora Yamara Toledo Monte pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 4 de abril. Autoria Carlinhos Sartori. Ciente. 2005. Moção de congratulação com o padre Ademir Bernardelli pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de abril. Autoria Carlinhos Sartori. Ciente. 206.
Moção de congratulação com a senhora Solange Vieira Sartori pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de abril. Autoria Carlinhos Sartori. Ciente 207. Moção de congratulação com a senhora Cleusa Alegra pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 9 de abril. Autoria Carlinhos Sartori. Ciente 208. Moção de congratulação com o empresário e ex-presidente da Câmara Municipal, senhor Paulo Andrade, pelo transcurso do seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de abril. Autoria Carlinhos Sartori. Ciente, queria uma justificativa, né? Parabéns ao Paulo Andrade, que foi o presidente dessa Câmara, que também é empresário de renome em nosso município, desejando-lhe saúde e felicidades e um grande abraço. 209. Moção de congratulação com o senhor Romeu Benassi pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de abril. Autoria Carlinhos Sartori. Ciente 210. Moção de congratulação ao Movimento Esquerda Socialista, ao MES Regional e ao João Vitor Frei de Almeida pela participação na organização da primeira Conferência Internacional Antifascista pela Soberania dos Povos. Autoria Leandro Sartori. Presidente, quero usar a palavra. Com a palavra, o vereador autor. Presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores, público presente, pessoas que estão assistindo à sessão, funcionários do sistema da casa, saúdo todos, boa tarde, boa noite para vocês. Eu venho aqui, presidente, para exaltar o movimento esquerdo socialista, a corrente interna do PSOL que eu faço parte. Eu venho principalmente não só congratulá-los pela excepcional conferência realizada em Porto Alegre entre os dias 26 e 29 de março, a Conferência Antifascista Internacional pela Soberania dos Povos, uma corrente que trouxe mais de 40 países diferentes para debater esse assunto. Um assunto que está extremamente pertinente no mundo atual. O quanto o fascismo avança e quanto nós temos que combatê-lo. E eu quero também congratular quem foi nos representar em Porto Alegre, porque a gente não podemos ir por compromissos profissionais. E aí, eu quero muito congratular o João Vitor Frei, que foi lá até Porto Alegre, encarou mais de 12 mesas de discussão, trouxe o conhecimento para nós, foi discutido o que foi colocado lá, e agora a gente vai, logicamente, sempre unir e trazer isso também para a nossa vivência aqui em Itapira, que as coisas estão sempre conectadas. Então, agradecer ao João, agradecer à direção do mês regional, na figura do Vinagre, da Camila, da Joyce, entre outros, e também à nossa corrente geral, a Robaina, Luciana Genro, Selma Bonfim, a nossa deputada, a Mônica Seixas, Marina Conte, entre outros. Então foi uma excepcional conferência, uma pena mesmo que nós estamos presentes, mas o João Frei nos representou lá. Muito obrigado, Frei, e obrigado por compartilhar os conhecimentos que teve também na conferência. Está em votação a moção. Desculpa. 211. Moção de congratulação com o grupo Flash House Dance Music pela realização do primeiro encontro de ritmos, ocorrido no dia 29 de março no Parque Juca Mulato. Autoria Leandro Sartori. Está em votação a moção. Desculpa, não vota, né? Ela é ciente. Ciente. 212. Moção de congratulação com o Rotary Clube de Itapira e o Lar São Vicente de Paulo pela realização da Feira das Nações ocorrida entre os dias 27 e 29 de março. Autoria Carlinhos Sartori. Está em ciente, eu vou justificar, foi um evento de sucesso. Foi uma parceria do Rotary Clube com o Lar São Vicente de Paula, foi realizado nas dependências do lar, participaram as entidades APAI, Banda Lira e Casa de Repouso Allan Kardec. Então, é a terceira Feira das Nações e realizada com sucesso. Parabéns a todos envolvidos, as entidades que participaram e que no próximo ano, com certeza, faremos novamente
a Feira das Nações. 213. Moção de congratulação com o senhor Rodrigo Bison pelo transcurso de seu 40º aniversário de nascimento, celebrado dia 30 de março. Autoria Rogério Codogno. 214. Moção de congratulação com o senhor Celso Tadeu Pelizer pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado no dia 5 de abril. Autoria professora Marisol. Ciente. 215. Moção de congratulação com o senhor Rafael Gonçalves pelo transcurso de seu 51º aniversário de nascimento, celebrado dia 7 de abril. Autoria Rogério Codogno. Ciente. 216. Moção de congratulação com a senhora Irene Aparecida Gervasoni de Oliveira, carinhosamente conhecida como Dona Nega, pelo transcurso de seu 74º aniversário de nascimento, celebrado dia 31 de março. Autoria professora Marisol. Ciente. 217. Moção de congratulação com a FATEC, Faculdade de Tecnologia de Itapira, Ogari de Castro Pacheco, pela realização da solenidade de colação de grau dos estudantes concluintes do segundo semestre de 2025, realizada no dia 28 de março no Clube da Saudade. Autoria, vereador Carlinhos Sartori. Ciente. Não havendo mais moções, passamos aos requerimentos. Requerimento de número 47. Solicita ao Conselho Municipal de Saúde o encaminhamento de relatório de fiscalização realizada no Hospital Municipal de Itapira. Autoria, Tiago Fontolã. Está em votação. Aprovado por todos. 48. Requer esclarecimento das atuais condições estruturais e projetos ou perspectivas dos espaços salas fechadas situadas no nível inferior da Praça Bernardino de Campos. Autoria Leandro Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. 49. Só justificar, presidente. Com a palavra, vereador. Obrigado. Justificativa, presidente, é o seguinte: esse requerimento, a praça tem que ser revitalizada. Há uma discussão nessa Câmara há vários anos sobre isso. O centro tem que ser mudado, mas os aparelhos públicos não podem ficar fechados. Então, saber os motivos e por que aqueles espaços não estão sendo usados é um primeiro ponto para a gente também discutir como pode mudar o panorama da Praça Bernardino de Campos. Obrigado. (49, 2026). Requer esclarecimentos das razões pelas quais a gratuidade do transporte público durante os feriados, conforme assegurada pelo artigo 2º da Lei Complementar 6.129/2022, não vem sendo cumprida pela empresa concessionária responsável. Autoria Leandro Sartori. Com a palavra, vereador. Requerimento, por favor. Requerimento, Leandro. Boa noite novamente, vereadores, colegas e tudo mais. No último feriado de Sexta-feira Santa, nós fomos comunicados mais uma vez que a empresa concessionária estava cobrando pela passagem. E a lei que regulamenta o transporte público da cidade, no seu artigo 2º, a Lei Complementar 6.129 de 2022, deixa claro que, em feriados, os poucos horários que há devem ser gratuitos à população. Então, ele está pedindo encarecidamente, reforçando através do requerimento. A prefeitura tem que notificar a empresa e isso não pode ocorrer novamente. Dia 21 agora, novamente feriado. 1º de maio, novamente feriado. E a empresa não pode cobrar passagem das pessoas, dos usuários. Isso é lei e deve ser gratuito, está dentro do acordo e do contrato. Continuamos, obviamente, lutando também pela tarifa zero para todos os dias, todos os horários. Mas enquanto não chega, cumprir a lei. Aqui a lei precisa ser cumprida e feriado não pode ser cobrado na população. Certo. Está em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento número 50 de 2026.
Requer cópia da notificação recebida do Ministério Público do Trabalho acerca do elevado número de casos de trabalho infantil em Itapira e do expressivo aumento de denúncias. Autoria Leandro Sartori. Com a palavra, vereador. Boa noite novamente. Presidente, vimos com muita gravidade a reportagem do portal Itapira News sobre esse caso. O aumento do trabalho infantil no nosso município. Sabemos que lugar de criança é na escola e necessário políticas públicas para ampliação e a garantia dessa criança na escola. Só que nós não conseguimos ainda os dados do Ministério Público do Trabalho. O que está acontecendo? Quais são as coisas que literalmente estão sendo denunciadas? Isso não está claro. Então nós estamos reivindicando. Prefeitura, nos envie. Nós queremos saber e nós queremos debater esse assunto. Uma das coisas, logicamente, né, sem ainda a ampliação das salas de aula em tempo integral. Outros pontos devem ser debatidos. Então, nós precisamos saber os dados. Então, se a prefeitura está notificada, ela sabe o motivo e nós também, como população e fiscalizadores, temos que saber também. Então, a gente pede aprovação e que seja respondido, obviamente. Acho que eu já assinei, né? Está em votação o requerimento. Aprovado. Requerimento número 51 de 2026. Requer oficiar a CETESB sobre o possível descarte de esgoto in natura na região de Barão Ataliba Nogueira. Autoria, Dr. Maurício. Está em votação o requerimento. Aprovado. 52. Requer a identificação dos servidores e autoridades competentes para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos em caso de violações cometidas contra o patrimônio histórico, conforme previsto no artigo 62, inciso 1º da Lei 6.291 de 2023. Autoria Leandro Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado por todos. Justificativo, presidente. Com a palavra. Depois que mexeram no pontilhão da FEPAS, da Mogiana, acho necessário a gente saber quem pode autuar, quem pode cobrar dentro da instância do Poder Executivo e Prefeitura essas mudanças e não deixar que essas mudanças aconteçam de maneira descabida. E, obviamente, né, eles também requerer esses casos contra a própria Prefeitura que modificam os seus patrimônios históricos. Então, nós queremos os nomes de servidores que podem instaurar esse processo e os autos de infração. Não havendo mais requerimento, passamos às indicações. Indicação de número 265 de 2026. Sugere serviço de roçagem e limpeza na rua Delfino Pelizari, no bairro José Maria de Campos. Autoria Rogério Codogna. Está em votação a indicação. Aprovada. 266. Sugere ao Departamento de Trânsito pintura de vagas de embarque e desembarque de alunos nas escolas e creches. EMEB Professora Mariana do Carmo Almeida Sintra, EMEB Professora Sandra Regina Manara Bitar Santa Lúcia e SEI Marina Luísa Jacomini Rampim e a Escola Estadual Finísio Marchini. Autoria Carlos Brisa. Está em votação a indicação. Aprovada. Indicação de número 267. Sugere a manutenção e a revitalização da quadra poliesportiva do Conjunto Habitacional Flávio Zac. Autoria Carlos Brisa. Está em votação a indicação. Aprovada. 268. É Flávio Zac. Sugere a execução de limpeza e serviço de dragagem no córrego localizado entre as avenidas Alzira Martinez Moro e José Arthur Miranda, no bairro Antônio Sadel Cici. Autoria Beto Emanuel. Em votação a indicação. Aprovada. 269. Sugere a realização de análise técnica e adoção de providências urgentes para reparos no gradil da ponte que liga a Avenida Rio Branco à Avenida Comendador Virgulino de Oliveira, nas proximidades da rodoviária. Autoria Beto Emanuel. Está em votação a indicação. Aprovada por todos.
270. Sugere, junto à Telefônica Vivo, a regularização e manutenção da linha telefônica na CE Irmã Maria das Mercês, no Cubatão. Autoria Edson, da Autoescola. Está em votação a indicação. Aprovada. 271. Sugere que determine a Secretaria competente a realização de manutenção, troca, dedetização de bueiro danificado na rua Alcides Zago, de frente à MP Hospitalar. Autoria Leandro Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. Indicação de número 272. Sugere que determine a Secretaria competente a ampliação dos horários de ônibus da linha 2 da Recreativa aos sábados, especialmente com a inclusão de um novo horário no sentido centro-bairro às 10 horas. Autoria Leandro Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. Ivo, presidente. Com a palavra, vereador. Presidente, estávamos panfletando e dialogando com a população sobre tarifa zero nesse último sábado, e um dos picos, horários de pico, é das 10 da manhã de sábado. Várias linhas, como Santa Cruz, Barão, Cubatão, passam por lá. Depois que essas linhas foram embora, ficou algumas pessoas, e as pessoas estavam esperando dos Prados, que só iria chegar às 11h40. Então eles estão pedindo, o tempo é muito demorado, o anterior é às 8h, daí é 11h40, então necessário colocar um no meio ou remanejar algum horário para deixar, né, todas as linhas equiparadas aí. Então, nossa sugestão e pedido para a Prefeitura. Indicação de número 273. Sugere que determine ao setor competente a realização de manutenção e, se necessário, o recapeamento das ruas Natálio Bianchese, Dr. José Sec, Benedito Martins, no Jardim Santa Marta. Autoria Leandro Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 274. Sugere que determine ao SAI a realização de estudos para a instalação de um ponto de fornecimento de água potável na Avenida Vereador Davi Moro, visando atender os corredores e praticantes de atividades físicas que utilizam o local. Autoria Edson da Autoescola. Está em votação. Aprovada. 275. Sugere a instalação de sinalização vertical em trecho da rua Almirante Barroso, no Jardim Magali. Autoria Dr. Maurício. Está em votação. Aprovada. 276. Sugere a retomada do roteiro de transporte de pacientes sem restrição de mobilidade no Hospital Municipal. Autoria Dr. Maurício. Ordem do dia. Ordem do dia, vereador autor. 277. Sugere que determine ao setor competente a realização de análise técnica e a adoção de providências cabíveis para a implantação de sistema de drenagem pluvial com a construção de bocas de lobo, dispositivos de captação de água pluvial na rua General Couto de Magalhães, 165, de frente ao Bar da Célia, no bairro Vila Boa Esperança. Autoria Bete Manuel. Está em votação a indicação. Aprovada. Justificativa de voto, senhor presidente. Com a palavra. Vereadora, essa aqui é ali na frente do Bar da Célia, na casa do Atílio, não é isso? Tem uma sugestão minha também do ano passado, a gente podia juntar as duas e enviar ao prefeito, então, né? (278). 278. Sugere o serviço de limpeza e roçagem na rua Delfino Pelizari, no bairro José Maria de Campos, autoria Rogério Codogno. Está em votação a indicação. A 265 é igual a 278. Eu já depois que eu fiquei meio aqui. A 265 é igual a 278. Essa matéria então é correlata, né? 279. Sugere a retirada de entulhos acumulados na rua Fazendeiro Caetano Gagliardi, de frente ao numeral 53, nas proximidades da escola e do PPA do bairro do Storlupe. Autoria Rogério Codogno. Está em votação.
Aprovado. 280. Sugere que determine ao SAI a realização de análise técnica e a adoção das providências cabíveis em caráter de urgência para a verificação das condições do local do hidrômetro e execução dos devidos reparos na calçada situada na rua Mauro Simões, 440, próximo ao muro da empresa Jampac, na Vila Penha do Rio do Peixe. Autoria Beth Manuel. Está em votação. Aprovado. 281. Sugere o serviço de limpeza e retirada de lixo do terreno localizado ao lado da UBS Farmacêutico Henrique Maciel, no bairro Figueiredo. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação. Aprovado. 282. Sugere melhorias na estrada rural de acesso ao bairro do Tronco. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação. Aprovado. 283. Sugere reforma da fonte localizada na Praça Josefina Gomes da Cunha, em Barão Taliba Nogueira. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 284. Sugere a manutenção das salas de aula da EMEB Sebastião Ribaldi Guerreiro, no bairro da Ponte Nova. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 285. Sugere troca de lâmpadas queimadas na Praça José Cássio Nogueira, de frente ao ginásio José Bonifácio Coutinho Nogueira, no Humberto Carlos Passarella. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 286. Sugere troca de lâmpadas queimadas na rotatória existente próximo ao ginásio José Bonifácio Coutinho Nogueira, no Humberto Carlos Passarella. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 287. Sugere a denominação de rua Logradouro Público de Luiz Aparecido de Souza. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 288. Sugere a denominação de rua Logradouro Público de Inês Rabelo de Souza. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. 289. Sugere a denominação de rua Logradouro Público de Romeu de Souza. Autoria Carlinhos Sartori. Está em votação a indicação. Aprovada. Não havendo mais indicações, passamos à leitura dos ofícios. Ofício de número 49 de 2026. Resposta ao requerimento de número 1, de autoria do vereador Leandro Sartori, referente ao pedido de informações sobre o decreto 161 de 2015, Sistema de Estacionamento Rotativo. Autoria Prefeito Municipal. Ciente e à disposição. Ofício de número 50. Resposta ao requerimento de número 23 de 2026, de autoria do vereador Rogério Cotogno, referente ao pedido de informações sobre pessoas com menos de 60 anos que necessitam de acompanhamento por limitações físicas no município de Itapira. Autoria Prefeito Municipal. Ciente e à disposição. Ofício de número 51 de 2026. Resposta ao requerimento de número 33 de 2026, no que diz respeito à ausência de resposta ao requerimento 827 de 2025. Autoria, Prefeito Municipal. Ciente e à disposição. Isso é seu, Leandro. Convite de solenidade de entrega de medalha. Convite de solenidade de entrega de medalha do centenário em comemoração ao 126º aniversário do 7º Grupamento de Bombeiros, que ocorrerá no dia 29 de abril de 2026, às 10 horas, no auditório da Sky Galeria, localizado na rodovia Dom Pedro I, quilômetro 131,35, Jardim Nilópolis, Campinas. Convida a todos o Tenente Coronel PM Daniel Afonso Scaranello. Convite da quarta caminhada. Convite para a quarta caminhada de conscientização do autismo, que ocorrerá no dia 11 de abril de 2026, às 9 horas, na Praça Bernardino de Campos, em Itapira. Autoria, convida a todos a participar, a senhora Eliana Raso Moreno, do projeto Entrelaços. Convite da Banda Lira. Obrigado. Concerto especial de aniversário da Banda Lira, com a participação do Trio Arena, que ocorrerá no dia 12 de abril de 2026, às 19h30, no Salão Social do Clube de Campo Santa Fé, em Itapira. Convida a todos à participação do evento o maestro Maurício Perina, coordenador geral da Banda Lira, e os integrantes do Trio Arena.
Convite de sessão solene, diploma Chico Xavier, um homem chamado amor. Ocorrerá no dia 15 de abril de 2026, às 19 horas, no auditório do Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, em Itapira, no bairro Assadelcice. Convido a todos para o evento o presidente da Câmara Municipal, senhor Carlos Alberto Sartori, e o presidente do núcleo, Sérgio Vilar. A sessão será suspensa por 10 minutos, para depois a gente continuar com a ordem do dia. Não chamou. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Tiago Fontolan, que proceda à chamada dos senhores vereadores e vereadoras. André Siqueira, Carlinhos Sartori, Carlos Brisa, Edson da Autoescola, Beth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Mino Nicolai, professora Marisol, Dr. Maurício, Rogério Codogno, Tiago Fontolan, presente. Projeto de Lei Complementar de número 3 de 2026, cria e extingue cargos na estrutura administrativa da Prefeitura e da outras providências. Autoria Prefeito Municipal. São 2 discussões e 2 votações. Questão de ordem, senhor presidente. Pedir adiamento para 15 dias. Está em votação pedido de adiamento do nobre vereador. Projeto adiado por 15 dias. Projeto de Lei Ordinária número 13 de 2026, denomina via pública do Conjunto Habitacional Dr. José Sec. Autoria André Siqueira. São 2 discussões e 2 votações. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto de lei. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Questão de ordem, senhor presidente. Tendo em vista a votação por unanimidade na primeira votação, eu requero que a segunda discussão seja dispensada e vá para a segunda votação. É regimental o pedido do novo vereador. Está em votação. Aprovado por unanimidade. Está em segunda votação o projeto de lei. Aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Passamos agora a indicação de número 210 de 2026. Sugere que determine aos setores competentes a implantação e ampliação do dispositivo de segurança denominado botão do pânico nas unidades de saúde, hospital municipal e entidades essenciais do município. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador autor. Boa noite novamente, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa. Cumprimento a Guarda Municipal aqui hoje presente aqui também. Senhor presidente, senhores vereadores, essa indicação vem através da audiência pública que a gente fez violência contra os empregados da saúde. Eu acho que Itapira já funciona, né, o botão do pânico nas escolas e funciona muito bem isso. E também é uma pauta urgente, a segurança dos profissionais da saúde, principalmente no Hospital Municipal, o Carlinhos, a Beth, eu, o Maurício, que trabalhou na área também na saúde, que é necessário ter esse botão do pânico. Às vezes não. Dados do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Enfermagem mostram que mais de 60% desses profissionais já sofrem algum tipo de violência no trabalho. Nós sabemos essa realidade também acontece aqui. Principalmente no hospital e no PPA, né, Beto? Acho que você já sofreu com isso também, né? Não, mas já, de colegas já. Acho que assim, eu acho que a gente precisa. O Thiago também, eu não tive presente com o comandante o Hudson, né? Você até comentou, né, Thiago, que ele falou sobre isso também do botão do pânico. Mas Itapira tem um caminho que funciona, que é a questão da educação, né? Na educação já funciona isso. Então, por que não estender também para a saúde? Por que a gente não pode fazer, não só na saúde, mas também nas UBS, nas entidades que necessitam?
Então, assim, essa indicação vem através disso, para ver se a gente consegue implantar isso também. E conto com o apoio de vocês também, viu? Muito obrigado. Que dê tudo certo. Quem sabe conseguimos implantar isso na saúde também. Está em votação a indicação. Aprovada por todos. Parabéns, vereador, pela iniciativa. Eu acho que vai ajudar e muito essa forma de ter esse botão do pânico nas unidades, no hospital e nas entidades, né? Isso acho que vai ajudar muito no serviço. Qual a palavra, vereador? Além de curar, além de ajudar, senhor presidente, a segurança dos profissionais. Eles estão lá para cuidar do nosso povo, cuidar da gente. Então, assim, no melhor momento deles, eles estão lá aberto, sempre para estar colaborando com a população. Então, eu acho que é mais do que justo a proteção deles. Tá certinho, correto. Justificativa, senhor presidente. Qual a palavra? Eu queria parabenizar o vereador Rogério pela iniciativa, inteligente iniciativa. Quando a gente observa que já existe o botão de pânico para várias outras situações. E que está funcionando bem, né? E que funciona realmente muito bem. Seja para as mulheres, seja nas escolas, que também tem um dispositivo. Quando tinha aqueles atentados nas escolas, ele foi criado com esse intuito, né? E a gente vê uma questão da violência contra os funcionários, tanto nas unidades básicas como no hospital. Isso traria uma segurança muito grande para quem cuida da gente. Então, parabenizar o Rogério e integrar o apoio aí à iniciativa. Indicação de número 276 de 2026. Sugere a retomada do roteiro de transporte de pacientes sem restrição de mobilidade no Hospital Municipal. Autoria, vereador Dr. Maurício. Com a palavra, vereador autor. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Acabamos por abordar os dois temas em relação a uma parte muito importante do hospital. Nós temos, exatamente nessa indicação, em relação às ambulâncias que tem no hospital, que fazem o transporte de pessoas que moram principalmente em bairros mais afastados. Pessoas do Estorlupe, pessoas do Barão, pessoas do Eleutério, da Ponte Nova e de locais mais longe do hospital. O itinerário de ônibus que passa perto do hospital, ele é muito vago. E nos fins de semana é pior ainda. Então o que acontece? Às vezes a pessoa passou por uma consulta, está num estado que não está bem e ela precisa ser levada para sua casa. O serviço já ocorre, mas ocorre de uma forma um pouco desordenada. Chama-se o condutor de ambulância, que é o nosso projeto de lei agora, para não falar motorista, mas de ambulância, agora vai ser condutor de ambulância. Vamos reconhecer os condutores, e o Bicudo está aqui, nosso suplente de vereador e representante dos condutores de ambulância. E se Deus quiser, esse projeto de lei também vai dar certo para os condutores, mas de uma forma organizada. Antes já acontecia, um período de 2 em 2 horas, passava um veículo já ordenado, via aqueles que precisavam fazer o transporte e levava. A questão de 2, 3 horas para se passar é uma coisa de organização interna, corporis, do sistema. Mas precisaria voltar a isso. Muitas vezes um condutor de ambulância sai, ele leva uma única pessoa para um determinado local. Logo após, 10, 15 minutos depois, você tem uma outra pessoa num local muito próximo, que poderia fazer a mesma viagem, desde que ordenado. Então é um pedido que vem dos condutores, o Bicudo já falou comigo muito sobre isso, a gente vem atendendo o anseio deles para uma questão de organização. E Bicudo, leve para os nossos companheiros condutores de ambulância que o projeto de lei, para que torne a profissão de vocês no rol de funcionários da saúde, já está na casa. Vai ser discutida, vai ser trabalhada e com certeza vai ser acolhida por essa casa, por mérito e por uma lei federal hoje que já existe também. Uma adequação daquilo que precisa ser feito. Senhor presidente, esse é o pedido da indicação. Solicito aos companheiros aí uma análise do voto. E obrigado, presidente.
Está em votação a indicação. Aprovada por todos. Não havendo mais matérias, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos um bom retorno aos seus lares, aos internautas, à imprensa que estava aqui presente, os assessores, o público. Agradeço também a presença da Guarda Municipal, dos servidores da casa, de todos aqueles que trabalharam para que essa sessão ordinária acontecesse. Um bom retorno aos seus lares e uma boa noite. E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.